Olá, pessoa. Você é a única que não desiste. Conversei com o Paulão e ele tá trocando até de celular lá, coitado. Também não tá entendendo o que tá acontecendo. Ele não aparece aqui pra mim. Quando aparece, tá travado. Aí eu tento aprovar ele aqui pra participar e não consigo. Tudo tem que ser um pouco sofrido, né? Não existe nada sem sofrimento. Mas vamos tentando. Eu até falei com ele que se for o caso, depois a gente remarca. Mas vamos tentando aqui, fazendo uns testes aqui para não dar problema. Trocamos de página, estamos agora numa outra página do Facebook e ele não consegue aparecer aqui. Que coisa. Oi, amore. Bem-vinda. Saudade de você, Ana Cláudia. Estamos agarrados aqui. Até a Ana Cláudia conseguiu entrar. O Facebook hoje tá de pirracinha. Tem mais gente conseguindo entrar aqui, vamos ver. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Oi, Elzi. Diácono Paulão. E te aprovar aqui, Diácono. Olha ele aí. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, depois, olha, são 39 minutos tentando. Depois disso, só me resta cantar. Jesus, maravilhoso és, Jesus, maravilhoso és, Jesus, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso és, Jesus, maravilhoso és, Jesus, maravilhoso és, Jesus, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso é Jesus, misericórdia é Jesus, misericórdia é Jesus, misericórdia, misericórdia, misericórdia é Jesus, tão amoroso é Jesus, tão amoroso é Jesus, tão amoroso, tão amoroso, tão amoroso é. Sua bênção, Diácono Paulão, seja bem-vindo. Deus abençoe, Rochinha. Deus abençoe a todos aí que estão participando com a gente. Glória a Deus. Uma luta, mas uma luta, como toda luta cristã, né? Com vitória. Tem cruz, mas tem vitória, né? Graças a Deus, graças a Deus. Bom, primeiramente eu te agradeço de coração. Eu sei que sua vida agora tá. Se não fosse a pandemia, estava muito mais corrida, né? Agora, Sim, de missionário, de cantor, Deus o convocou e você disse sim a um novo ministério e a igreja ganhou com isso. Antes de mais nada, eu queria te dizer o seguinte, que nossa live tem sido assim, com o objetivo de trazer irmãos da caminhada de fé, né?
E amigos que de alguma forma a gente conheceu por causa da igreja, por causa da missão, até por causa da renovação, né? Porque uma das coisas interessantes que às vezes eu falo, o pessoal esquece que renovação carismática não é só um movimento da igreja, né? É a igreja também em movimento. E, Isso. e a gente acabou se encontrando por esses caminhos aí da renovação, da igreja, até na própria paróquia São José, nas missas lá do Padre Dalto que vocês Uhum. participavam, né, das famílias, Isso. mas sempre por aí. Mas eu queria, nesse primeiro momento, Paulão, trazer aqui um pouco, dizem que recordar é viver, né, e recordar coisas boas são muito importantes. A primeira lembrança que eu tenho de você e da Lu são na época do Ministério Pentecostes, mas precisamente no Bandas de Cristo. Você lembra disso? De Cristo. Lembra? Que era lá na Lagoinha, foi até o Gleison que organizava, E, né? E naquela época eu a, estava entrando na banda Filhos, que era do Gleison, né? E fiquei pouco tempo, mas foi a primeira vez que eu tive assim um contato com vocês e eu vi a Lu cantando aquela música, acho que é do Judson, né? Mãe do Redentor, música no maravilhosa, Redentor. né? Me fala um pouquinho dessa época. O Ministério Pentecoste foi a sua primeira experiência mesmo com a renovação, com a igreja de um modo geral, ou foi só uma consequência de uma caminhada que você teve? Olha, Rochinha, na verdade, o Ministério Pentecostes ele aconteceu depois da experiência que eu comecei a ter na renovação. Vamos dizer assim, Hum, nos anos 88, mais ou menos, para 89, eu fiz uma experiência na comunidade Nova Aliança, né? da Com a irmã irmã Ângela? Ângela. Ah, tá. Foi ali que eu conheci o Santini, conheci a dona Uhum, Zuleika Celina. uhum, E eu participei daquele querigma deles do primeiro anúncio, né, que eles fazem primeiro anúncio, catequese, e eu participei desse primeiro momento aí. Isso acho que foi para a década de 88, 89. E depois teve um encontro. Quem estava nesse encontro tocando era o pessoal do Raízes, né? E esse encontro foi naquele auditório do Colégio Santo Agostinho, né? sim. E aí eu sempre, assim, pelo menos nesses negócios da renovação, eu estava sempre muito escondido, você entendeu, Rochinha? Uhum, É, é, eu vim de uma experiência na minha terra que era muito assolada pela teologia da libertação, essas coisas de invasões de terra. Eu tive até parentes meus que quase teve terras invadidas e tal, não sei o quê, né? Lá no uhum, Espírito Santo, onde eu morava. Mas, e aqui, assim, embora eu tenha participado de movimentos da pastoral da juventude e tal, a renovação sempre era, para mim, vista com um pé atrás, né? E aí, naquele dia, nesse encontro do Raízes, lá no Santo Agostinho, o auditório estava lotado de jovens, cara. E eu estava lá atrás e eles começaram a cantar uma música que é aquela assim, tomado, acho que era essa mesmo. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Se não era essa, era alguma coisa bem parecida. E eu, bicho, fechei os olhos naquele dia e eu senti Jesus segurando a minha mão, sabe? E aí eu senti uma coisa muito diferente, uma experiência muito forte, assim. Saí dali pensativo e tudo. E depois que eu terminei o querigma lá na Nova Aliança, é, esse negócio do batismo no Espírito, da renovação, né? Um dia morava ali na Lagoinha, eu morava exatamente na Lagoinha, por isso que a Lagoinha, de certa forma, assim, é um ponto de experiência para mim, porque muitos dos amigos que eu conheci foi ali, o Gleison era da mesma paróquia que eu, entendeu? Ali do São Cristóvão. uhum. Então, aí quando foi nessa época aí como é que fala? Do querigma lá no Nova Aliança, eh, o batismo no Espírito, naquele dia praticamente assim, não é que eu senti nada assim, especificamente falando e tal, de orar em línguas, esses negócios, né?
Mas o que aconteceu? Um belo dia em casa, por isso, eu até estou falando isso para poder depois fazer um gancho com a palavra de Pentecostes, quando fala assim, de repente, o Espírito Santo, e foi de repente, eu comecei a orar em línguas assim, do nada. Que isso, cara. E eu fiquei pensando que eu estava meio Maluco, né? enlouquecido, né? Maluco. Falei, mas como é que pode isso, né? E aí, esse período aí, a minha família estava mudando ali da Lagoinha para Venda Nova, lá no bairro Comerciário, né? E eu conheci um grupo de jovens lá, um grupo bastante carismático, inclusive, não sei se você lembra, tinha o Geraldinho, que hoje está lá na Canção Nova, de vez em quando ele faz alguns teatros, inclusive Sim, sim. ele era muito amigo. Então, um dia eu cheguei para esse grupo de jovens e falei assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu queria saber se eu estou de fato orando em línguas, né? Aí eles fizeram uma rodinha lá em torno de mim, puseram as mãos e começaram a rezar, e eu comecei a rezar. Não, pode orar, que você está orando em línguas. E o Geraldinho sempre era o meu apoio, as dúvidas que eu tinha, de carismas, essas coisas assim, me ajudava, né? A o discernimento. Então, assim, esse período foi um período muito forte. Quando começou aí, o Pentecoste veio ali na década de 90. O Ministério Pentecostal veio ali na década de 90. E foi a partir daí que, assim, esse grupo começou, o Pentecoste, né? Estava eu junto, me chamaram, né? Primeira mão, para a gente fazer um trabalho de evangelização. E daí começamos a trabalhar e a evangelizar. E tudo que tinha aqui em Belo Horizonte praticamente era a gente que tocava. Eu tinha as experiências de adoração na Capelinha do Rosário. Durante mais de 3 ou 4 anos, toda a primeira sexta-feira do mês eu estava ali, junto com a Luciene, a irmã, né? Então a gente estava ali direto, sabe? Lembra alguma coisa aí dessa época que vocês cantavam, Pentecoste aí? Nessa época a gente cantava, vamos ver. Tinha uma música que a gente cantava muito, que era assim, deixa eu ver se eu me lembro. Muitos que procuram, sem achar a solução, por caminhos que não conduzem à salvação. Veio como servo, trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas à cruz. Ressurgiu em glória e em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho seguirá? Maravilha. Glória a Deus. Cantava muito. Uhum. Outra, quer ver? Talvez você não saiba, mas existe alguém que nesse teus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero te falar. Jesus te ama e só quer te ajudar. Seja feliz também. Seja feliz também. Seja tudo então bem. Seja feliz também. Com Jesus. Maravilha. Essas Nossa, cara. Nossa, que viagem, cara. Eu lembro dessa música. Aqui, e como que surgiu a Lu? A Lu foi nesse tempo de Pentecostes ou foi na caminhada lá na irmã Ângela lá? No tempo de Pentecostes. A Lu foi o seguinte, a gente conversando agora sobre esses tempos assim, ela conta que a primeira vez que ela me viu tocando foi lá no encontro que teve em Pedro Leopoldo.
da Renovação, sabe? Hum. E ela estava lá. Eu estava tocando com o pessoal aqui do Jaraguá, né? Com a Celina, se eu não me engano, mas estava na época o Martini, né? Estava tocando com esse povo aí, lá nesse encontro. E depois, quando chamaram para o começo do Pentecoste, o Rony, o Max, o Gil, o Maurílio, né? A Uhum. Luciene estava. Eu conheci a Luciene primeiro que a Luciane, né? Aí, foi feito um retiro para a gente rezar e ver qual era a missão que Deus tinha para o ministério, para o Pentecoste, que ainda não era Pentecoste, era um grupo, né? Esse nome Pentecoste surgiu num momento que a gente estava na casa da Dona Zuleika, que é a mãe da Celina, e no momento de oração teve-se uma visão, tanto que a capa do CD, Sonda-me, é exatamente a visão que a gente teve dentro da casa da Dona Zuleika, que era o seguinte, que Deus mostrava vários feixes de luz saindo, transpassando, né, de dentro para fora, né? Uhum. Que a gente pensou que esse feixe de luz seria tipo uma igreja onde o sol bate naqueles vitrais e reflete, e que nós deveríamos ser esse reflexo de Deus, do sol, né, que bate, que a gente deveria ser esse reflexo. Então a capa tenta retratar um pouco esse reflexo através dos vitrais ali da igreja na janela, né, ou na porta, como está lá na capa antiga do vinil. Então, Uhum. e ali, essa transparência que a gente pensou assim, que poderia ser essa transparência, seria, vamos dizer assim, a luz do Espírito Santo que nos deixa transparentes, que nos torna verdadeiros, nos torna livres, e nós queríamos ser, então, esse Pentecostes. Aí veio o Entendi. Pentecostes, mas a gente não queria ser uma banda de música. A gente queria ser um ministério, estar a serviço de Deus. Então, praticamente, se eu me entendo por gente, o Ministério Pentecoste foi o primeiro grupo com o nome de ministério. Exatamente, eu ia A falar gente tinha sobre a isso. banda não sei o quê, banda disso, banda daquilo. Como ministério de música, foi o primeiro com o nome, assim, de ministério. Uhum. Legal, cara. E como é que surgiu aí o amor pela Lu e a Lu pelo Paulão nesse tempo? Foi nesse tempo aí ou foi um pouco depois? Como é que foi isso? Foi nesse tempo, a gente foi caminhando, a gente se encontrava toda quinta, né? A gente se encontrava para assistir a missa ali. Eu trabalhava no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Espírito Santo, onde tinha o escritório da Renovação também, que era próximo ali. Uhum. Uhum. E a gente se reunia toda quinta, o Ministério Pentecostes se reunia toda quinta para rezar, para discernir as coisas ali no escritório da Renovação. E a gente se encontrava toda quinta lá na missa, participava. Aí começamos a conversar. Na verdade, a Lu deu um ultimato em mim, assim, conversando por telefone, né? Ela conta assim, que ela ligou para mim quando eu trabalhava no banco e falou: a gente precisa de conversar, porque a gente andava de mão dada, essas coisas assim, mas não era uma coisa assim ainda que tinha. Né? E na época eu estava naquela uma possibilidade de voltar a estudar para entrar no seminário, mas ainda tinha muita dúvida. Ela também tinha muita vontade de entrar para as carmelitas e tal, e ficou. Então a gente caminhou assim um, um tempo, acho que foi 90, 94, 91, que a E gente andando de começa a mão namorar. dada, né? É, Vocês com essa dúvida e andando de mão dada. nada, pra você ter uma ideia. Aí, quando foi 91, eu acho que 91 a gente começou uma caminhada diante do Santíssimo ali na Igreja São Cristóvão, né? Sim. E conversamos e fomos caminhando, namoramos entre namoro e noivado foram 3 anos e meio, e casamos no dia 4 de maio de 96, né? E esse ano nós fizemos 24 anos de casado. Ô, glória. Ô, Paulão, e acabou que você tocou numa uma coisa aí muito interessante, que é o seguinte, a música Sonda-me, acabou que virou tipo assim,
um grude, né, cara? Ninguém consegue. Você tem ideia de quantas vezes vocês já cantaram essa música? Ah, não tem não. Eu sei que é uma das músicas mais gravadas na face da terra aí pelo que eu vejo assim quando eu olho nas plataformas de direitos autorais, é a música que mais tem gravação, né? Inclusive já Uhum. gravou o Alexandre Pires gravou com o Padre Marcelo. O Padre Marcelo gravou umas duas, três vezes. É o Padre Fábio de Mello, o Padre Antônio Maria, né? Vários padre, o Padre acho que Reginaldo Manzotti também. Então, assim, e fora infinitas gravações que tem, né? Essa Uhum. música tem um detalhe, Rochinha. Nós, na época do Pentecoste, quando a gente começou a gravar, ela não tinha um autor. Nós procuramos em todos os lugares. Inclusive, eu conheci um grupo evangélico chamado Servos, Porém Livres, e o dono, um dos representantes desse grupo tinha uma ótica na rua Tupis, do lado da igreja metodista ali, pertinho da igreja São José ali. Uhum. E eu, no meu horário de almoço, ia para lá. Então, inclusive, ele já tinha uma experiência de ter gravado, já estava gravando um segundo LP, né? E eles me falaram assim, ó, põe como autor desconhecido, né? Mas aí, assim, nessa época não tinha, ninguém tinha noção, pelo menos eu não sabia nem o que era direitos autorais no sentido assim dessas coisas, né? Então, Uhum. no primeiro momento, nós colocamos autor desconhecido. Mas como ela foi, por exemplo, assim, na época, existia uma possibilidade de você registrar como arranjo e adaptação, né? Que foi feita uma adaptação é, no tipo de arranjo que era tocado no meio evangélico com o nosso. Tanto que a versão nossa é a versão que o Padre Marcelo gravou, e a versão, quem escuta na Igreja Católica, é a versão que a gente canta. E é a versão que muitos evangélicos estão cantando, até hoje. Hoje, porque normalmente os evangélicos cantavam assim, ó. Deixa eu pegar no meu tom. Aquela parte que fala, se no abismo, se no abismo está minha alma. Ó, eles cantam assim, se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. Eles cantam mais ou menos assim. Entendi. Então nós fizemos, ó, se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Então aí, é, é, essa música nós registramos como arranjo de adaptação para o Ministério Pentecostes. Eu fiz a partitura, fui lá na Biblioteca Pública do Rio de Janeiro, fiz tudo isso aí. Quando essa música foi gravada pelo Padre Marcelo, apareceu um tanto de autor, né? Sim. E falava, é minha, é minha, é minha. E um dos principais autoras, dizia ser da igreja, uma menina de Paraupeba. Até o Tom de Minas conheceu essa menina. É de Paraupeba ou Pirapora, mas é aqui perto. E essa menina participou de um encontro com a gente, com o Padre Schuster aqui, e falou que a gente podia ficar com a música, cantar, porque ficou muito boa aquele negócio e tal. Depois apareceu um pastor lá do Ceará, dizendo que a música era dele, que eu tinha roubado a música, que não sei o quê, ppp, papapá, e começou a falar um tanto de coisa, né? Inclusive, ele faleceu, acho que tem um tempinho aí, faleceu, e ele chama Alisson, pastor Alisson, né? E aí, esse trem foi para a justiça, sabe, Rochinha? Foi para a Sei. justiça e na justiça foi feito um acordo com esse pastor, que a gente ficou com 20% e ele ficou com 80%, entendeu? Nossa, que Mas aí, situação. só para poder terminar essa situação, porque é uma situação chata, né? Mas porque a Aham. música não tem nada a ver com isso, né? A música toca tanta gente aí, mas os bastidores às vezes têm essas coisas, né? Aí ele virou para mim e falou assim, ó, é triste quando a gente cria um filho e na hora de o filho receber o diploma vem outro pai e abraça o filho. Aí eu disse para ele assim, mais triste ainda é quando o pai abandona o filho e na hora que o filho vai receber o diploma, o pai quer Levar o receber crédito, né? Aí ele Foi não bom. falou mais nada comigo, entendeu? Mas são situações assim que
até disso Deus usa, né? Olha para você ver. Tem um comentário aqui, da Carla Iana. Ela diz, o CD Sonda-me chegou para nós lá no interior de Minas, ela está falando de Governador Valadares, numa cópia em fita cassete. Ouvimos várias vezes para aprender a cantar e tocar no grupo de oração, o ano 1997. Faz tempo, hein, cara? Já tinha 3 anos de gravado, né? Tá vendo? Pois é, glória a Deus. Paulão, e aí, cara, você continuou, você sempre teve uma inquietação, né? Dá para perceber isso. Você estava, às vezes, com o Martini, às vezes você estava com a irmã Ângela, às vezes você estava na renovação, às vezes você estava ali e tal. Você nunca foi, você foi um pouco meio andarilho missionário, né, nessa questão. Eu lembro até de você na Gospel Mira, para você ter uma ideia. Mas a Não, comunidade. Hã? eu Como é que é? trabalhei 2 anos na Gospel Mira. Trabalhou lá, né? Pois é. E aí, de repente, comunidade Vila Régia, aí chegam os padres, e aí, cara, como é que foi esse tempo que Deus te levou para a rua, para conhecer o povo de rua com a Aliança de Misericórdia? Fala pra gente aí um pouquinho da Aliança de Misericórdia. Ô, Roxinha, olha que interessante. Isso nós já, vamos dizer assim, nós. Não, peraí. É isso mesmo. Nós lançamos o CD na época que surgiu a música, por exemplo. O pão da luz, o pão do céu, o caminho, a verdade e a de amor, dom de Deus, nosso Redentor. E o Padre Jonas estava gravando essa música. Teve um festival lá na Betânia, no centro de acolhida, lá na Vilareja, e o Nelsinho estava lá, ele ouviu essa música, gostou demais e levou essa música para o Padre Jonas gravar no CD lá. Não me lembro o CD agora, o vinil não. Mas gravaram. E foi nesse período que a gente estava gravando a música ali, em 94, e gravando o CD Sonda-me, né? Então aí essas andanças, né? Eu gostava nessa época eu gostava muito de conhecer a vida. E foi nesse período aí que eu fui conhecer também a comunidade Canção Nova, década de 90, 91, 89, 90, 91. Teve um festival de música católica aqui e uma música minha passou, aquela Querigma, Abre o Coração, que está no CD também. Uhum. E teve a abertura da década da evangelização 2000, lá em Brasília, no ginásio Nilson Nelson. E lá eu conheci o Nelsinho, conheci o pastor de Nossa Senhora do Marrom Glacê, né? O pastor que se converteu, esqueci o nome dele agora, pastor Francisco. Isso. E também o Padre Jonas, que eu tinha uma ânsia de conhecer, embora tenha o visto longe demais, mas tinha um desejo tão grande de conhecer. E pouco tempo depois nós tocamos no encontro no Mineirinho com o Padre Jonas aqui, né? Padre Jonas, Nelsinho, essa turma toda. E aí eu comecei a ver esses carismas de comunidade, como é que era e tal. Ainda não tão aprofundado, mas passou ali para os anos de 95, 6, quando a gente casou, 97, conhecendo mais essa realidade de comunidade, eu queria, por exemplo, assim, que o ministério avançasse mais, né? Que o ministério desse um passo à frente no sentido assim, vamos viver uma experiência mais profunda de comunidade, de unidade. Nós chegamos a comprar um terreno em Lagoa Santa, um terreno de 5.000 metros, com dinheiro do Sonda-me, do CD, para poder construir lá a comunidade. Acabou que essa experiência acabou não se concretizando, né? Nós tivemos até um dia de discernimento com o padre Oscar Piloni, e no final assim, o padre virou e falou assim, olha, eu não vejo em vocês uma comunidade de vida. Vocês são um grupo, o ministério vai continuar assim.
E aquilo, de certa forma, me chocou, né? Disse, pô, no momento agora eu quero algo mais, né? E foi quando eu conheci o padre Antonello, o padre Henrique, eu já conhecia. 95, não sei se você se lembra, teve o Cômula 5 aqui. Sim, eu trabalhei nele. Pois já trabalhei bastante ali também. Conheci o padre Giampietro, teve aquela Conheci missão também. lá no Taquaril, né? Aham. Então, assim, daí eu comecei a partilhar muito isso com o padre Giampietro. O padre Giampietro acompanhou eu e a Lu nos últimos 9 meses antes do nosso casamento. E ele falou, não, nós vamos fazer essa comunidade, vamos fazer essa comunidade. Fizemos uma missão em São Paulo. E aí aconteceu o seguinte, acabou que o padre Giampietro foi para a Itália e essa ideia de comunidade ficava marretando. Quando foi em 99, 98, nós gravamos o nosso segundo CD aqui. Foi naquela época que o Papa João Paulo II instituiu o ano do Espírito, o ano do Pai, o ano do Filho e o ano do Espírito, né? Nós gravamos nesse período aí. O No Coração da Igreja, que tem a música Mãe do Redentor, que é do Judson, né? E daí nós 98 para 99, conheci o Padre Antonello e esse sonho de comunidade. E no final de, mais ou menos em novembro de 99, o Padre Giampietro me ligou da Itália, dizendo assim, olha, aquela comunidade vai começar. Entre em contato com o Padre Henrique, com o Padre Antonello. E aí foi daí que eu falei, inclusive chamei todo o pessoal do Pentecostes, né, para participar. Eles chegaram aí, mas quem enganjou mesmo na caminhada foi eu, o outro casal do William e a Binéia, e alguns outros, inclusive alguns alunos meus que hoje até padre na comunidade. Ó, que legal. E aí, Ostinha, no ano 2000, né, nós fizemos na virada do ano de 99 para 2000, surgiu esse retiro, nós fizemos e começou a caminhada da comunidade. E aí, dali, nós fizemos 40 dias de discernimento e fomos para... Teve o último Jesus Dance aqui na Cachoeirinha. Naquela noite, 30 de abril, nós fizemos o último show com o Ministério Pentecoste aqui. E daí viajamos para São Paulo, já com a mudança. Deixamos tudo aqui e fomos. Lembra uma música dessa época aí de missão na Aliança aí, que marcou inclusive o CD aí que vocês fizeram. Vocês fizeram um CD dessa época, né? Que é o Povo de Rua, né? Que era o CD? O primeiro CD chama Restaura Meu Povo, lá em São Restaura, Paulo. Meu, e foi isso. Né, Povo de rua, que dorme praças e viadutos, meninos perdidos, cheirando cola para matar sua fome de pão. Venho falar de um amor que é mais forte e vai encher o seu coração de uma paz verdadeira. Nem cola, nem drogas podem comprar, nem todo o dinheiro que há. Pois o preço desse amor foi pago com sangue que da cruz jorrou. Teve também a que você começou a cantar. Jesus maravilhoso, Jesus maravilhoso és, Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Depois teve uma que a gente gravou da Maria Criatura Bela. Maria Criatura Bela, como
Senhor de parte. Padre Antonello cantando esse CD, eu lembro. E depois teve uma música também que foi muito importante, que chama O Amor Não Cansa Nem Descansa, que deu título ao segundo CD. Sim. O amor não cansa e nem descansa. Ele é capaz de gerar a esperança aos corações feridos, magoado e abatido, a quem perdeu a razão de viver. Colom, é uma riqueza, né? Fantástico. Mas aí, meu irmão, a vida continuou te chamando, né? E como é que foi esse chamado para o diaconato? Você estava na Nova Aliança, você estava, perdão, na Aliança de Misericórdia, você foi fazer um discernimento, como é que foi isso? Como é que você sentiu isso aí? Então, quando eu fui seminarista, fui pré-seminarista comboniano quase 5 anos, né? Lá no Espírito Santo. E eu chegou um tempo que eu entendi, eu era muito tímido naquela época, mas chegou um tempo que eu entendi que a minha vocação não era ser sacerdote, entendeu? E aí o que aconteceu? Quando meu pai mudou para cá, eu vim embora sem avisar ninguém, nem os padres, nem ninguém. Vergonha, assim, né? E todo mundo achava na minha cidade que eu ia voltar para lá padre. E aí, quando foi por esses períodos aí de 90 e pouco, 90, quase lá para 99, eu comecei a tomar conhecimento que existia essa possibilidade de um diaconato permanente para quem era casado. Eu acho que esse é o meu caminho. Aí, em 2002, eu estava indo pregar um retiro em Limeira, em São Paulo, e o padre Antonello me ligou, olha, você vai ter que voltar porque começa amanhã o seu caminho do diaconato permanente. Ixi. Então, assim, eu já tinha partilhado com ele esse desejo, então eu comecei, entrei na Escola Diaconal de São Paulo, lá a Escola São José, e comecei a fazer a teologia. Foram quase 5 anos de teologia, o mesmo curso que os padres lá em São Paulo fazem, né? E comecei, cara. Em 2007, eu terminei a teologia. E era para ser ordenado exatamente aí nesse período, final de 2007. Só que ainda tinha uma questão nos estatutos da comunidade, Aliança de Misericórdia, embora tinha essa possibilidade dos diáconos ficarem na comunidade, o estatuto ainda estava em área de experimento, não tinha sido aprovado totalmente pela arquidiocese, e o padre Senado e ficasse para a arquidiocese, mas sim livre para a comunidade. E esse imbróglio foi até 2010, não resolvia nada. Só que em 2008, a gente veio em missão para Belo Horizonte, de São Paulo para Belo Horizonte. E em 2010, por alguns motivos assim, que não vou ficar estendendo, a gente pediu licença da comunidade, né? E começamos a caminhar aqui. Aqui estava começando o caminho do diaconato. Mas a luta estava terminando também, estava no meio do curso de psicologia e tudo. E aí a vida teve que recomeçar tudo. Você teve que fazer tudo de novo? Vou te contar. Eu digo do zero o seguinte, até a vida, vamos dizer assim, saindo da comunidade, recomeçando a vida numa outra caminhada. Sim, inclusive materialmente falando, né? Materialmente falando. Foi aí que surgiu a Gospel Mira, o padre Oscar me ofereceu trabalho lá, né? Eu falei que estava procurando trabalho, ele falou, eu estou precisando de alguém aqui. Aí eu fiquei 2 anos trabalhando lá, foi uma experiência muito boa. E aqui já estava dando os primeiros passos para o diaconato permanente. E em 2015, 2014 para 2015, o padre Lorival estava ali na Lagoinha, onde eu trabalhava com a Arte pela Paz, que eu saí em 2012 da família para começar um trabalho com a Arte pela Paz, com o Anderson, né, que era dançarino lá na Domus, e foi do Pentecoste. Foi numa empreitada de evangelização que ele se converteu e caminhou com o Pentecoste, né? E aí, cara, nesse período, a gente começou
como é que fala? Eu comecei a sentir muito forte esse chamado aqui. A Lu já tinha terminado a psicologia e aquele desejo que desde 2007 estava ali ardendo no coração. Falei, eu preciso começar. E eu conhecia o Dom Luiz Gonzaga Feco, que estava à frente do CAD aqui e tudo, né? E o Padre Lorival também deu maior força. Então, foi eu, o Anderson e o Padre Lorival conversar com o Dom Luiz Gonzaga. E explicando, já estava com as cartas dos padres e tudo, né? E aí ele... Isso já em 2015. Aí levei a documentação, entreguei para o Dom Luiz. Logo depois ele foi transferido, mas aí o pessoal me chamou para fazer o vocacional. Então eu comecei a fazer vocacional tudo de novo. Depois fiz o propedêutico, que eu já tinha feito em São Paulo. Então passaram-se de 2007 a 2016, quando eu fui chamado para a ordenação, 9 anos eu tive que ficar esperando para poder ser ordenado diácono. Que luta, que luta. Tem um colega seu aqui, ó, Augusto Alves, Diácono Remo. Caríssimo Diácono Paulão, seu irmão de caminhada, feliz por conhecer e conviver contigo e sua família, fazendo sons para louvar o Senhor. Louvado seja Deus, nosso Pai, pelo dom da sua vida. Conheceu uma turma boa. Obrigado. É seu irmão. Nós começamos junto, o Remo, acho que o Remo Augusto, nós fomos da mesma turma. Só que como eu já tinha teologia completa, essas coisas todas, quando chegou na metade do propedêutico em 2016, eles me chamaram para ordenação, né? Eu fui eleito para ser ordenado. E no dia 19 de novembro de 2016, eu fui ordenado aqui na Serra da Piedade. Né? Olha, eu estou muito feliz com esse caminho, cara. Assim, não tenho nada a reclamar. Né? Deus já me permitiu. Inclusive, era isso que eu ia te perguntar. Ontem eu estava conversando com o Rogerinho aqui, Rogerinho da RCC, Rogerinho Rosa, e eu falei com ele o seguinte, que quando eu fui fazer a minha experiência, né, do batismo no Espírito Santo, teve um amigo meu que ele me falou que assim, olha, Rochinha, você se prepara, porque quando você for batizado no Espírito Santo, você vai ter uma paz que ninguém vai tirar, mas você pode ter certeza que nunca mais o Espírito Santo vai te dar sossego. Você não vai parar. Isso é verdade. Paulão, eu te pergunto, você está feliz, cara, mas você é uma pessoa que o Espírito Santo não deu sossego. Você agora sossegou? Não sosseguei não, cara. Eu tenho muitas coisas na minha cabeça. Claro que assim, hoje você esbarra num monte de coisa, né? Hoje você não é sozinho, eu tenho uma família, né? Sim. Então, todo comigo, com a Lu, né? Essas coisas todas assim. Então, assim, mas eu tenho muita coisa no meu coração que eu ainda desejo viver. Desejo. Porque eu sempre costumo... A gente vive, canta aquilo que já viveu e canta aquilo que deseja viver. Então, assim, tem muita coisa que eu já vivi, mas tem muita coisa que eu quero viver ainda, porque isso que você falou é uma coisa muito... Eu tinha um professor que ele falava assim, não é o Espírito Santo que nos coloca no repouso. Quem nos coloca no repouso é Jesus, a gente descansa nos braços de Jesus. Porque o Espírito é movimento. Então o Espírito é aquele que nos tira do repouso. Das zonas de conforto também. Então ele tira. O Espírito é aquele... exatamente, o Espírito é aquele que põe você para frente, cara. Então, assim, ele não te dá sossego, né? E nesse período, por exemplo, foi o período do chamado e tudo, foi um período forte demais na minha vida, na caminhada, né? Na busca de conhecer mais a Deus, né? De conhecer de chegar próximo, porque assim, o nosso coração, cara, acho que Deus fez a gente dessa forma. O nosso coração, ele tem uma ânsia, quanto mais a gente busca, mais ele quer. Né? Meu pai sempre dizia assim, dinheiro atrai dinheiro, né? Dinheiro atrai dinheiro, mas a busca
da vontade de Deus, cada vez mais te faz buscar Deus, né? Então, assim, a experiência do diaconato nesses quase 4 anos que já vou fazer, que sou ordenado, tem sido, assim, espetacular, cara. Eu não tenho nada o que reclamar. Eu acho, assim, que o serviço que a gente realiza e que tem possibilidade de realizar é muito grande e é muito gratificante. Gratificante mesmo. E nesse período interessante que você está vivendo agora de mais doação, né, nesse trabalho com a igreja, não obstante aí a pandemia e o momento de ficar enclausurado, mas esses 4 anos, aí de repente eu estou aqui mexendo nas redes sociais, deparo com a seguinte notícia: rezem, meu filho está indo para o seminário. Paulão, o que foi isso, cara? Que graça é essa de Deus, cara? Como é que vocês receberam você e a Lu recebeu essa notícia? Não, na hora que você falou aí, até arrepiei aqui, porque assim, é a graça de Deus mesmo. Para nós foi uma graça de Deus muito grande. Marrochinha, assim, eu não tenho dúvida, não é tristeza, não é nada disso não, mas assim, quando a gente foi vendo a história do Jean, desde que ele nasceu com a cardiopatia congênita, né, um coração de 4 partes, um coração de 2 partes só. Nossa. Ele tinha a perspectiva de vida de 4 meses, a perspectiva de vida dele era 4 meses. É um O médico milagre. virou para mim e falou assim: eu não acredito em Deus. Se você acredita, entrega para ele, porque esse vai morrer com 4 meses. Ele falou Misericórdia. assim na hora comigo, entendeu? Aquela Não usou sensibilidade, né? nada, não usou meias palavras. Foi direto e reto, entendeu? E eu me lembrei, no dia 30 de janeiro, o que aconteceu? O Jean tinha essa inquietação também na busca da vocação, né? Ele estava inquieto. Ele estava fazendo música na Federal, Rochinha. Ó. Ele tocava na orquestra da Federal e tocava na orquestra do César Mina, contrabaixo acústico. O Jean toca de tudo, né? E ele foi para uma congregação que é interessante, chama Instituto Verbo Encarnado, que tem um monge que é o diretor espiritual dele que toca violino. E eu até hoje não consegui comprar um baixo para ele, que o monge quer que ele continue estudando, né? Contrabaixo. Mas ele, assim, lá ele está se dedicando a tocar o órgão e tal, mas eu quero mandar o baixo para ele. Eu tinha até comprado um baixo, mas deu um problema no mercado aí, acabou que o cara não enviou o baixo e deu zebra aí. Aí, esse estudo, por exemplo, o Jean, desde uns 4 anos atrás, sobretudo, ele está com 23 anos hoje. Ele estava muito inquieto no coração com essa coisa da vocação, né? E aí, em novembro de 2019, nós fomos fazer um retiro lá no Instituto Verbo Encarnado, eu e ele. E ele lá, nesse retiro, discerniu a vocação, entendeu? E aí, em dezembro, ele foi conhecer o noviciado lá em São Paulo, como é que funcionava, foi admitido, e no dia 30 de janeiro nós fomos levá-lo para São Paulo. Aí começou. E como é que ficou o coração da Lu também? Porque eu sei que você desmanchou. Eu fui daqui lá chorando, bicho. Nossa. E a Lu, assim, a Lu tava tranquila, mas a gente sente, assim, a saudade tem hora que aperta, cara. Mas, assim, eu não fui triste. Eu estava certo de que nós estávamos entregando o nosso bem mais precioso para Deus. E que não era nem nosso, é dele, sobretudo, né? Tanto que quando lá no retiro, só um detalhe, eu contava isso para os seminaristas lá do Instituto Verbo Encarnado, quando eu terminei de contar um pouco a história do Jean para eles viraram para mim assim: quando você vai entregar ele para Deus? Nossa. Falei, ele já é de Deus. Falei assim, ele já é de Deus, agora a decisão é dele. Né? O que ele decidir está decidido. Que loucura. E o Jean, cara, o Jean com 3 anos de idade, ele tocou bateria numa missa comigo inteira, a missa inteira. Maravilha. 3 anos de idade. Depois ele desenvolveu esse lado musical muito forte, tocava contrabaixo acústico, né? Na orquestra. Rochinha, aí eu fui lembrar, a Lu gravou a primeira música
primeira música, grávida do Jean, de quase 9 meses, do Léo, aquela música Discípulos. Ó, a música como é que começa? Deus me chamou antes do nascimento e acompanhou todo o meu crescimento. Então, no ventre da mãe. Né? Nossa. No ventre da mãe. Aí eu fui, nossa, eu lembrava disso e chorava, né? Puxa, Mas olha, conseguiu Deus, entregar, né? Consegui, claro. Sim, Nossa. né? Mas assim, muitos dias eu chorei, muitos, mas feliz, cara, feliz porque eu estava entendendo naquele momento o plano de Deus, o que Deus tinha feito, né? Para chegar até aquele momento ali da gente entregá-lo, né? Ô, E no Paulo, dia que nós deixamos... deixa só falar uma Só coisa para antes de você falar. Tá, vai. Vai, pode Só ir, para pode ir. terminar isso aqui, nós chegamos lá no noviciado, estava chovendo para caramba lá, aí chegou um dos irmãos lá, lá também eles têm essa realidade de irmãos, aqueles que não querem ser nem padre, mas se tornam irmãos consagrados, né? Ele virou para o Jean e falou assim, olha, agora é um momento especial na sua vida. Seja o mais humilde possível. Você não está aqui para ser padre, não. Você está aqui para descobrir a vontade de Deus, para conhecer, para ser íntimo de Deus. Isso tudo é consequência. Então, ó, vai ali para o cantinho com seu pai e sua mãe, se abracem, se perdoem. Né? E foi um momento, rapaz, que assim foi complicado. A gente soluçava, eu, a Lu e ele abraçado assim. Nossa. Se entregando, tirando também aquelas coisas, porque assim, quanto mais livre a gente entrar, melhor, né? Sem aquelas marcas, talvez. Foi ali um momento especial da nossa vida e que a gente tem visto ele muitíssimo feliz, muitíssimo mesmo. Quando a gente conversa com ele, ele está super feliz, né? Cara, assim, é uma experiência difícil de explicar, mas eu só sei que assim, a graça de Deus é muito grande, porque um chamado desse é um chamado especial, né? Eu encarei assim, eu pensei um turbilhão de coisas na hora, mas uma das coisas que ficou muito forte de mim foi o seguinte, o carinho de Deus com a gente, né? Porque a gente não é merecedor de um agradecimento, a gente não é merecedor de nada, cara, mas Deus tem esse carinho. Deus tem esse carinho. Primeira coisa que eu identifiquei foi isso, carinho de Deus com a Lu e o Paulão. Mas a segunda coisa que me veio ao coração foi o seguinte, eles estão lascados, vai ser difícil separar, entregar, vão sofrer, mas vai acontecer. Aí me veio uma coisa, Paulão, que eu achei que você está mais lascado ainda. Você já parou para pensar, cara? Seu filho vai trazer Jesus para a terra. Seu filho vai ministrar o sacramento do perdão, inclusive para você e para a Lu. Cara, confessar com o próprio filho, você já parou para pensar nisso, cara? Que Olha, doideira. eu já parei, mas assim, igual você está falando aí, eu estou arrepiando aqui. É exatamente isso, cara. É uma experiência única, que não dá nem para a gente explicar, sabe? Não dá para explicar. Não dá mesmo. Porque o seu ministério, ele é limitado. Você pode celebrar o culto, a palavra, você pode fazer o batismo, você pode fazer o casamento, mas trazer Jesus nas formas mais sagradas, mais maravilhosas que tem, que é o sacramento do perdão, o sacramento da cura através do perdão, trazer Jesus na Eucaristia, cara. Cara, a sua primeira Eucaristia, você recebendo a primeira comunhão do teu filho, me vem isso tudo na cabeça, cara. Não. E tem uma outra coisa ainda mais extraordinária. Eu vou ter que pedir benção para ele, né? Pois é. Olha que loucura, velho. Só Deus mesmo, né, cara? Só Deus. Só Deus. Mas que maravilha. Isso tudo é muito bom. E como é que vocês estão fazendo, cara? Eu sei que você não vai tocar nesse assunto, mas eu vou tocar nesse assunto. Existe despesa, ele tem que ser ajudado, os livros são caros, até mesmo nas coisas mais simples, né, do dia a dia, uma toalha, um sabonete, uma cueca, seja o que for. Vocês estão
estão abertos a isso? Vocês têm, tem como as pessoas ajudar? Se alguém, por exemplo, não só vai ver depois, pode ajudar? Como é que vocês estão fazendo aí? Me fala essa realidade. Não, pode sim. Inclusive, assim, antes dele ir, esse período que a gente ficou aqui do início de janeiro até o dia 30, a gente conseguiu bastante padrinhos, né, que estão ajudando mensalmente. Eles lá, o Instituto manda um boleto, né, para a pessoa, então o número da conta onde eles depositam. Teve que preparar uma espécie de enxoval para ele entrar no seminário, a gente conseguiu tudo isso aí, o povo doou, a gente fez uma campanha, o povo doou. Mas, assim, o Instituto também vive da providência, sabe, Rochinha? Sim. Chama Instituto Verbo Encarnado. Se você quiser ajudar, é só entrar, colocar esse nome na internet, no Google lá e pesquisar, vai aparecer já Instituto Verbo Encarnado. Ele é lá em São Paulo, na região de Parelheiros. É um instituto novo, são 37, 38 anos de existência, né? Aqui no Brasil parece que eles estão há 18 anos. Mas assim, cara, muito rico. Eu acho interessante o seguinte, quem quiser fazer a experiência dos retiros inacianos, que é o que um dos carismas que eles têm lá, você pode fazer tranquilamente. Eles não cobram nada, Rochinha. Nada. Você faz o retiro de graça. Lá você dá uma contribuição que você tem condição de dar e que você pode dar. Mas vai gente do Brasil todo para fazer esse retiro. Então, assim, é um instituto que vale a pena você conhecer e se identificar. Pode ajudar, com toda certeza, como tem muita gente que tem ajudado. Né? Uhum. Paulão, nossa live está quase chegando ao fim, mas eu quero ainda tocar num assunto com você, que é o seguinte. O seu diaconato hoje na Diocese de Belo Horizonte, né, sobre aí a obediência de Dom Valmor, ele tirou de você alguma coisa? Por exemplo, você tem a liberdade para ir e vir, para pregar? Como é que ficou a sua missão? Porque mesmo estando no diaconato, você ainda é um evangelizador, né? Como é que está isso? Acrescentou, na minha missão, acrescentou o diaconato, entendeu? Eu continuo fazendo trabalho de evangelização quando me pedem, né? Nós fizemos até, não sei se chegou a ver, uma live show esses dias aí, Sim. em família, né? Então, assim, nós continuamos a fazer o trabalho que a gente sempre fazia e acrescentou mais um tanto de outras coisas, né? Eu cuido de uma vila e favela aqui no bairro Jaraguá, onde tem 500 famílias, né? E eu tenho, inclusive, ajudado lá, buscando doação no Ceasa com um amigo que doa lá frutas, legumes, e partilho com esse pessoal lá na vila, nesse período, sobretudo, mas já tem praticamente uns 2, 3 anos que eu levo essas doações lá para dividir com eles. Faço a celebração com eles, porém, nesse tempo de pandemia não está tendo possibilidade, mas dou aula para as crianças de violão lá na vila, que é outra coisa, né? Para poder tirar desse tráfico que às vezes tem, embora seja pequena, mas tem, né? Então, assim, não me tirou nada, cara. Me acrescentou mais coisas e tem gente que acha que conhecer Jesus vai tirar tudo dele, né? Não, é o contrário. Você acrescenta Jesus e vai fazer mais coisas. Paulão, eu quero imensamente te agradecer, mas eu quero deixar um outro convite para julho, se puder. Vai ser no Instagram, tá bom? Claro. A gente vai conversar aí para frente. Mas eu quero te contar uma coisa. Quando eu resolvi fazer essas lives, Amigos de Fé, da caminhada, estava muito claro para mim que eu deveria chamar pessoas que me marcaram de alguma forma. E suas canções me marcaram. Então agora eu vou contar por que você está aqui. Você está aqui, Paulão, porque um dia eu fui à Canção Nova e adquiri um CD de Mãos Unidas. Não sei se você vai lembrar desse projeto. E eu estava deprimido. Eu estava mal. Participei de um encontro lá. Eu peguei esse CD. Só tem canções maravilhosas. Mas, meu irmão, nada entrava no meu coração. Até que eu ouvi: não haverá choro, nem luto,
em dor, e toda lágrima Deus enxugará. A Jerusalém Celeste. Essa canção, cara, foi um novo batismo no espírito para mim, cara. Eu levantei a partir disso, eu estava numa tristeza profunda. Eu cantei essa música por onde eu fui, para grupo de jovens, e eu queria encerrar, antes de você nos dar a bênção, que você cantasse para a gente, para o pessoal conhecer. Talvez essa música, não sei se depois você teve autorização da Canção Nova. A música, ela é para a gente aí. Ó, eu não sei se vou lembrar tudo, não, porque ela tem muito tempo que eu não toco, né? Vamos ver. Um novo céu, uma nova terra, né? Um novo céu e uma nova terra virá com a chegada de Jesus. Eis que tudo se faz novo, para sempre será o nosso Deus. Agora o refrão, vamos lá. Não haverá morte, nem luto, toda lágrima se enxugará. Ele nos dará de beber a água viva. De beber a água viva. A nossa sede. A nossa sede saciará. Aí vem. Maravilha. Jerusalém, cidade santa, será de junto de Deus. Como esposa. Como esposo, ornada para o esposo, para sempre ele estará em nosso meio. Maravilha. Maravilha, maravilha, cara. Ela é difícil de cantar, ela é difícil de tocar, mas ela tinha que ser algo difícil para tocar o meu coração, cara, porque ela arrebentou com o meu coração, entendeu? Arrebentou. Falei, nossa, eu chorei demais, cara. Eu sabia que essa é uma promessa apocalíptica, né? Tá lá no Apocalipse. Deus vai enxugar toda a lágrima. E eu não tenho certeza, eu tenho certeza disso, que não precisa nem esperar o amanhã. Ele tá fazendo isso nesse exato momento. E isso é muito bom. Isso é muito bom, cara. Irmão, de coração, agradeço. Infelizmente agora está na hora do almoço, né? Mas aquela palavra que diz, né? Bate e se abrirá. Procure e achará. Nós insistimos e deu certo, né? Amém. E não desistimos. Mas faça aí a oração e nos abençoa, para a gente poder seguir o nosso caminho. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. terra. Senhor, eu quero colocar neste momento, Senhor, a vida de todas as pessoas que estão participando aqui, sobretudo a vida do Rochinha, esse trabalho que ele está fazendo, e aquelas pessoas que ainda vão ver essa live, vão escutar. Eu quero colocar, Senhor, no teu coração todos os anseios, todas as preocupações, todo o desejo que estão nos corações. Sobretudo, o desejo de voltarmos a nos reunir como comunidade, Senhor. Então, nós pedimos agora, Senhor, pela intercessão dos mártires que a igreja celebra hoje, de São Luanga e os seus 21 companheiros. Quero pedir agora, Senhor, que o Senhor possa derramar bênçãos e graças sobre todas essas vidas, cura e libertação. E peço agora, Senhor, pela intercessão dos mártires de hoje, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Quero agradecer aqui a Carla e a Ana, que passou por aqui, a Ana Cláudia Chaves Ribeiro, que é evangélica, amiga que eu tenho, passou por aqui, Euzi Vanessa, deixa eu ver quem mais está aqui, a Graça Leles, que é de Canaã, cidade de Canaã, depois de Viçosa, Carolina Gonçalves, que é coordenadora de Ministério de Música aqui da região leste de Belo Horizonte, o Buga Serra, lembra dele?
Não. Grande Gugão. O Wagner, que passou por aqui, que é taxista. O Augusto, né, seu companheiro. Por último, chegou aqui a Tineza Inês e a Meire Alves, que é de Canaã. E está chegando no finalzinho a Adriana Abreu. E de coração, Paulão, um beijo na Lu. Vamos rezar, vamos aguardar ansiosamente o futuro padre da Igreja Católica. E que Deus te abençoe também na sua caminhada. Falou, irmão? Obrigadão, foi muito bom. Obrigado, você também. Fica com Deus, viu? Deus. Amém.